Olha, a Multiplan divulgou o balanço e registrou um crescimento tanto no lucro quanto no EBITDA. A gente vai te mostrar agora os números aí na tela. A companhia teve um lucro líquido de 427 milhões e 400 mil reais no segundo trimestre, um crescimento de 61,7% na comparação com o mesmo período de 2025. O lucro foi o terceiro maior da história da companhia. E a Multiplan reportou expansão também do faturamento nas principais fontes, como locação de lojas, estacionamento e serviços, além de despesas. Mas o que turbinou o balanço, de fato, foi um ganho de 253 milhões em créditos de PIS e COFINS. O EBITDA somou 699 milhões e 200 mil reais, uma expansão de 52%, portanto, na mesma base, de comparação. A margem EBITDA foi de 82,6%, equivalente a uma alta de 16 pontos percentuais. Já a receita líquida no trimestre totalizou 846 milhões e 800 mil reais, uma alta de 22%. A Multiplan encerrou o trimestre com a dívida líquida de 4 bilhões e meio de reais e a alavancagem de 1,93 vezes em relação a 2,27 vezes de um ano antes, ou seja, portanto, diminuindo também essa alavancagem. E para repercutir esses números, a gente conversa agora também para falar sobre os próximos planos da companhia. Armando D'Almeida, que é diretor financeiro da Multiplan, que já está aqui. Armando, sempre muito bom, meu querido, te receber aqui nos balanços bimestrais da companhia. Vamos lá, então, bom dia para você. Bom dia, Débora. Um prazer estar com vocês. Armando, um baita de um lucro que a gente teve aqui, mostrando aqui acima do esperado, inclusive, superando, em termos de receita, de EBITDA, enfim. Mas tivemos esse crédito tributário também entrando nessa conta, Descontando qualquer evento que seja, por exemplo, pontual, que não seja recorrente. Como que você avalia esses números agora do segundo trimestre da companhia? E eu vou querer até falar daqui a pouquinho mais com detalhes sobre essa alavancagem, mas olhando para essa parte de lucros, tem essa pontuação em relação a esses créditos tributários, ainda assim, como que você vê esses números nesse momento, o que é recorrente, para que a gente também já tenha uma sinalização do que pode vir pela frente? Débora, nós estamos muito felizes com o resultado que a companhia atingiu nesse trimestre, porque ele não é pontual, não é um trimestre a mais, é o resultado de uma estratégia de longo prazo, que eu volto a falar com você daqui a pouco sobre isso. Mas especificamente nesse trimestre, o resultado operacional foi muito forte. Nós conseguimos ter uma boa redução de despesa, principalmente nas propriedades. As expansões que nós abrimos recentemente desempenharam muito bem. Nós entregamos a expansão do Morumbi Shopping no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre. Entregamos a expansão de Maceió, no Shopping Maceió, no final do ano passado. E entregamos a expansão no BH Shopping agora em junho desse ano. Então, com isso, foram 20 mil metros quadrados entregues de expansões já nesses últimos 12 meses. Então, você pega uma expansão do Morumbi, por exemplo, junto com toda a revitalização que foi feita no empreendimento, ajudou as vendas a crescerem impressionantes 25% em um único trimestre. Você imagina um shopping, 44 anos de operação, crescendo 25% e todo o empreendimento. Não foi só a expansão, foi todo o empreendimento que cresceu muito forte. Então, esse desempenho dos nossos shoppings muito forte, associado à expansão, às revitalizações que foram feitas, você pega essa disciplina da companhia na alocação de capital, no retorno que teve, na redução de despesas, acabaram gerando um resultado operacional muito forte, com margens operacionais. Vamos aqui excluir ainda esse ponto da recuperação tributária, mas margens operacionais muito fortes. Nós tivemos uma margem NOI que foi recorde mais uma vez, quase 96% de margem. Então, isso demonstra a qualidade do trimestre. Eu quero pegar o gancho aqui que você já traz das margens, já seria justo minha próxima pergunta para ti, Armando. A margem EBITDA saltou 82,6%, pelo que eu estou vendo aqui, e a NOI também atingindo esse recorde, como você já muito bem pontuou, de quase 96%. Perfeito. Retirados os efeitos tributários e também as recuperações extraordinárias, qual que é o novo patamar sustentável de margem para a Multiplan? Débora, nós temos conseguido melhorar as nossas margens de forma recorrente. Se você for olhar a margem NOI da companhia, que é o resultado operacional dos shopping centers, nós temos conseguido, nos últimos 12 trimestres, em 10 trimestres, ter margens acima de 90%. Então, isso dá um bom tom
né, da eficiência que a companhia tem conseguido trazer. E lembrando que a margem NOI não é afetada para a questão tributária, né? Então, acho que ele é um bom indicador de como a companhia tem conseguido, de forma recorrente, gerar eficiência e gerar bons resultados com altas margens. A margem EBITDA da companhia, ela também foi beneficiada por essa recuperação tributária, mas pelo forte desempenho, né? Sem sombra de dúvida. Você vê a receita de estacionamento crescendo fortemente, a receita de serviços crescendo fortemente e o próprio aluguel contribuindo também bastante em termos não percentuais, mas principalmente financeiros, né, em valores nominais, por conta das aberturas de novas áreas, aberturas de expansões. Armando, eu também estou dando uma olhada aqui na questão da alavancagem da companhia, caiu para 1,93 vezes, inclusive bem menor do que o mesmo período do ano passado, mas quase toda essa dívida permanece aí atrelada ao CDI. Qual é essa perspectiva da gente ainda ter mais um pouco de redução da Selic? Essa exposição se transforma em vantagem nesse momento ou a Multiplan ainda considera diversificar um pouco, alongar talvez o passivo? Débora, nós temos alongado a nossa dívida ao longo do tempo, nós estamos com um prazo médio, duration da dívida de 57 meses, então é bastante adequado. E acho que nesse momento do ciclo monetário que a gente está passando, estar em CDI me parece uma boa exposição para reduzir o custo da dívida. E em termos do custo de ocupação, porque caiu para o menor nível, né, no segundo trimestre desde o IPO. Eu quero entender se esse dado talvez indica espaço para elevar aluguéis ou talvez uma estratégia será usar essa folga para poder atrair operações mais qualificadas, ampliar vendas. Vocês têm feito já essa coisa de atrair marcas grandes, gigantes, inclusive na expansão do Morumbi Shopping a gente viu isso acontecer. Qual que deve ser, então, essa estratégia em relação a esse custo de ocupação que caiu para esse menor nível? Débora, a nossa estratégia é fazer o shopping cada vez mais atraente. Deixa eu até voltar um pouco. A nossa estratégia está sempre conectada com o consumidor, entender quem frequenta o shopping, o que precisa, como mudam os hábitos de consumo e, principalmente, para onde estão indo, como vão mudar e procurar antecipar isso. Esse é o trabalho que nós temos feito ao longo desses 51 anos da Multiplan. E essas expansões são uma oportunidade de você ter um pouco mais de espaço para fazer isso. Você vê a taxa de ocupação de 96%, 97%, é muito elevada, né? Então, quando você chega uma nova marca, um novo grupo querendo buscar espaço, e às vezes é difícil até de você conseguir acomodar isso. Então, essas expansões são uma grande oportunidade. E por isso que eu comentei, nós trouxemos 20 mil metros quadrados de expansão nos últimos 12 meses. Esse ano ainda vamos entregar mais 10 mil metros com expansão que é transformacional, assim como você viu no Morumbi Shopping. Estamos fazendo o Parque Shopping em Brasília, que são quase 10 mil metros que serão entregues, são 9 mil metros que serão entregues agora no final do ano. Também estamos entregando uma área no Barra Shopping, uma expansão nova, uma ampliação de uma marca grande internacional aqui no Barra Shopping, que são mais 2 mil metros sendo aumentados, expandidos o shopping. E com isso a gente segue o nosso plano de poder trazer essa mudança de mix, e poder acomodar tantas marcas que querem estar no Brasil ou querem ampliar a presença em diversas cidades. Para o ano que vem, nós estamos estudando já o início de algumas expansões. Nós anunciamos no trimestre passado que estamos estudando a ampliação do Parque Shopping São Caetano e do Jundiaí Shopping, ambos em São Paulo, né, e também do BH Shopping, na cidade de Belo Horizonte. E nesse trimestre a gente atualizou com mais uma expansão aqui no Rio de Janeiro, do Village Mall. Então isso mostra a visão de futuro da companhia, a visão de crescimento, né, associada a isso, a todo o investimento em tecnologia que nos ajuda a ter essa conexão, nos ajuda a entender cada vez mais e melhor quem frequenta o shopping, o que quer, né, gerar valor, né, criando esse ecossistema que é o Multi. Nós conseguimos criar um ecossistema conectando consumidores, os shoppings, os lojistas, os vendedores das lojas, criando um grande canal de cada vez mais conhecer, né? E esse canal tem girado de uma forma forte. Esse trimestre nós tivemos cerca de 64%, 63% de crescimento de resgate de benefícios, né? O que mostra que o consumidor vê o valor disso e volta para o shopping e consome e cria um ciclo muito virtuoso. E por isso essas oportunidades de continuar crescendo, expandindo o shopping e trazendo novas operações.
Além dos novos projetos e expansões, né, o que vocês, em termos de remuneração ao acionista, dada essa situação de um balanço mais forte, esse capital adicional talvez esteja nos planos aí de uma maior remuneração para o acionista, porque o acionista sempre gosta dessa palavrinha, né, dividendo, Armando? Com toda certeza. Bem, a nossa estratégia de crescimento, claramente, nós não vemos a companhia como consolidada, a gente vê a companhia e vê o mercado de shopping com muitas oportunidades, a gente vê a oportunidade de ser ainda mais relevante dentro do mercado de shopping brasileiro, dentro do mercado de varejo do Brasil. Mas, certamente, a gente está conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo, retornar capital aos acionistas. Esse ano nós já distribuímos 280 milhões de reais, ou anunciamos a distribuição de 280 milhões de reais, um crescimento sobre o ano passado. Nos últimos 12 meses são 550 milhões, enquanto seguimos investindo fortemente nesse crescimento, o que deveria gerar a expectativa de aumentar a receita da companhia ao longo do tempo, à medida que essas expansões vão sendo abertas, né? Essa é a grande estratégia. E, Débora, nós não somos gestores de recursos, nós, obviamente, se não tivermos oportunidade de investir, nós vamos cada vez retornar mais capital aos acionistas, mas não é essa a visão que nós temos. Nós estamos vendo muitas oportunidades de seguir crescendo, como eu falei para você, com novas expansões. Se você olhar com as expansões que a gente está estudando e com as que nós já entregamos, são 80 mil metros entregues em 3, 4 anos. É um crescimento muito expressivo. Vamos olhar aqui só para a gente amarrar o nosso papo, Armando, porque, bom, a gente segue com esse patamar de juros ainda bastante elevado no Brasil. Há uma grande preocupação também quanto à questão de comprometimento das rendas das famílias, de endividamento. Eu quero entender se as vendas seguem crescendo, mas se esse ambiente de juros ainda tem limitado, se já tem limitado o consumo de alguma forma nas unidades que vocês têm nesse momento. Quais segmentos poderiam já estar mostrando uma perda de fôlego e pode sustentar algum tipo de desempenho melhor, talvez outros, né, no segmento de shoppings? Débora, não tem dúvida que o nível de juros que nós temos é muito restritivo e causa uma inibição de consumo em diversas áreas. O que nós procuramos fazer é promover os nossos shoppings, criar eventos, trazer oportunidades de forma a compensar. Por isso temos conseguido crescer, tivemos um crescimento de venda de 7,7% nesse último trimestre, no segundo trimestre desse ano. E a gente tem uma expectativa positiva para o ano, muito mais em função do que nós estamos planejando para os shoppings, do que mais dos eventos que nós estamos criando, das marcas que estão vindo, das lojas que estão sendo abertas. E a gente vê a oportunidade de seguir crescendo em termos de vendas, mesmo num ambiente restritivo de juros. Armando D'Almeida, sempre bom, meu querido, bater um papo contigo. Muito obrigada pelo seu tempo, Armando, que é CFO aí da Multiplan. Sempre bem-vindo por aqui, viu? Bom final de semana para você. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Bom estar com vocês.